Nós estamos iniciando aqui a segunda parte do nosso estudo do livro Conselhos para um Lar Cristão, dentro desse projeto Reformando a Família, da editora Caridade Puritana. Esse livro que foi escrito pelo pastor inglês Richard Baxter, um puritano mais prolífico da sua época, que teve a maior obra. E nessa coletânea que fizeram de pequenos textos da sua obra, o capítulo de hoje tem como título Os Deveres Especiais dos Maridos para com Suas Esposas. E aí a gente enfatiza, a gente inicia esse estudo enfatizando algo que já falamos na semana passada. Não é porque você é solteiro, não é porque você é mulher que você não vai se beneficiar desse estudo. Se você é um homem, um jovem, um rapaz, um adolescente, solteiro, é de agora que você deve se preparar para ser um bom marido, conforme a palavra de Deus orienta. Se você é mulher, se você é filha, mesmo que você seja solteira, ou até mesmo se você for casada, é importante que você saiba qual é o dever do marido para com a sua esposa, para que na sua vida, na sua família, você busque o ideal que está sendo estudado aqui nesse livro, que está sendo mostrado e que foi extraído da palavra de Deus. Então, essa série de estudos que a gente está trazendo aqui, Reformando a Família, ao longo desse mês da reforma, ele tem esse propósito de fazer com que as nossas famílias, os nossos, digamos assim, aquele núcleo que é o mais próximo de nós, a cada dia ele seja mais parecido com o ideal que está revelado na palavra de Deus, seja com pais, filhos, esposas, maridos, seja como for. O ideal de reforma da família é que nós sejamos parecidos com aquele ideal que está descrito, que está ordenado na palavra de Deus. E, como nós já vimos, é importante sabermos o papel uns dos outros dentro da dinâmica da família, para que nós possamos buscar juntos, em oração, guiados pelo Espírito Santo, esse ideal revelado na palavra. E esse estudo vai começar aqui com a introdução, onde o nosso querido autor Richard Baxter, ele escreve aqui na introdução desse capítulo, orientações para que haja a felicidade verdadeira na família. E ele mostra que ele mostra que é a partir de uma família que busca viver segundo a palavra de Deus, você alcança de fato a felicidade. Ele escreve uma frase nessa introdução que é muito interessante. Aquele que espera submissão ou conforto de sua esposa deve ser fiel em cumprir o dever de marido. Importante, Aquele que deseja, digamos assim, as benesses, as bênçãos da convivência do matrimônio, ele deve, em primeiro lugar, como homem, como líder, tendo o seu papel que nós vimos já na semana passada a cumprir, ele deve fazê-lo de maneira fiel e deve ser um marido fiel, cumprir, segundo a palavra de Deus, aquilo que ele recebeu dos céus, a autoridade, cumprir de maneira justa, fiel, santa e amorosa, conforme nós estudamos na semana passada. Como nós comentamos também, os textos eles são bastante didáticos, bem organizados, E aí nesse capítulo ele vai tratar da missão dos homens, enquanto maridos, especificamente para com as suas esposas, E aí ele vai trazer também vários ensinamentos que são aplicáveis também e necessários para todos os familiares. E ele faz isso na forma de 9 orientações, Então está dividido aí em 9 grandes orientações e uma última orientação que é basicamente a forma de você aplicar essas outras orientações aí, essas 9 orientações principais que ele trouxe. Então, sem mais delongas, vamos iniciar aqui o nosso estudo propriamente dito. A orientação de número 1, ela é dividida em alguns pontos aqui, eu creio que seja a maior de todas elas, e resumidamente diz o seguinte, que o marido ele é o maior responsável pelo governo da família, inclusive da esposa. Por isso deve se empenhar em tornar-se cada dia mais capaz,
apto e hábil para isso. E aqui a gente abre um parênteses, tá, meus irmãos? E esse livro ele foi escrito especificamente pensando em um lar cristão. Por isso que nem sempre a gente vai trazer uma referência bíblica, por isso que nem sempre o próprio autor cita as referências bíblicas, porque ele já parte do pressuposto que é um lar cristão, um lar que conhece a palavra de Deus. Então, esse tipo de presunção, no caso, que a gente pode falar assim, já faz parte do texto. Então, por isso que nem sempre você vai ter essa referência, essa indicação direta de onde essa verdade que está sendo tratada está revelada na palavra de Deus. Mas, enfim, desde o Gênesis, e aí a citação dos apóstolos, do próprio Jesus Cristo, nos evangelhos, confirma isso que a gente está vendo aqui. O homem, o marido, ele é o responsável por liderar, por governar a casa, né? Inclusive a esposa. Nós vimos na aula da semana passada essa questão da autoridade, que a autoridade do homem é maior sobre os filhos e menor sobre a esposa, mas ainda existe, né? Então esse é o preceito bíblico que está sendo trazido aqui pelo nosso autor Richard Baxter. Está explicando dessa maneira que o homem deve se empenhar para cumprir bem esse papel de governo, de liderança da família, de liderança aí especificamente nesse capítulo que ele está tratando sobre a esposa, né? Deve ser cada dia mais capaz, mais apto e mais habilidoso, né? Deve ser hábil em sabedoria e santidade espiritual, sabendo para onde guiar sua família, não agindo como um inimigo dela. E ele fala isso de maneira muito direta. Eu leio para os irmãos. Um homem ímpio e irreligioso é tanto um estranho quanto um inimigo para a parte principal do governo familiar. Olha a responsabilidade que recai sobre os maridos. Se ele não cumpre bem o seu papel, ele vale tanto quanto um inimigo da sua casa, um inimigo da sua família. O outro ponto dessa orientação é o seguinte: o marido deve ser familiarizado com as obras do seu chamado e os trabalhos dos servos. Aqui a gente precisa também fazer uma explicação de que ele escreveu no século XVII, e ele escreveu na Inglaterra. Então era uma sociedade em um tempo completamente diferente do nosso, em um país com uma cultura diferente da nossa. Então existe aí uma certa distância. Ele está escrevendo para um contexto onde havia muito presente na sociedade essa questão da servidão. Então era muito comum que houvesse servos que morassem debaixo do mesmo teto de uma família. E ele está tratando aqui, direcionando o texto para o marido, no caso o chefe da casa, não apenas do lar, composto aí pelos seus familiares, mas também composto de servos, composto de empregados, né? De pessoas que trabalhavam ali juntamente no serviço da casa. E a orientação que Richard Baxter está dando é a seguinte: que o marido, que o homem, que o líder, o chefe da casa, ele não seja distanciado do trabalho, que ele não seja distanciado das obras que se realizam ali no âmbito da sua casa, mas que ele esteja familiarizado com o trabalho que se faz ali. Que ele conheça, colocando aí em bom português, que ele saiba colocar a mão na massa, que ele não seja aquele líder que dá uma ordem e depois some, aquele que dá a ordem e fica olhando os outros trabalharem. Não, mas que ele conheça, que ele tenha experiência, né? Que ele saiba agir da mesma forma que ele espera ordenar que os outros ajam. Outra parte dessa orientação, que ele conheça as pessoas, que ele conheça a sua família. Ele fala aqui do temperamento, que conheça bem o temperamento e saiba reconhecer as mudanças, reconhecer digamos assim, o estado mental das pessoas que ele precisa liderar, né, da família que ele deve dirigir. E lembrando, é um capítulo escrito especificamente para quem? Para a esposa. O dever do marido para com a esposa, que ele conheça o comportamento dela. Outro ponto aqui dessa orientação é a prudência, e já está aqui em consonância com a busca da sabedoria e da santidade espirituais, né? Essa prudência para administrar, para exercer a sua liderança,
de maneira justa e amorosa, lembrando também dos ensinamentos da semana passada, que ele saiba lidar com todos os da casa, né, da forma que eles merecem, tratando com justiça, com amor, fazendo todo o bem possível para todos. Lembrando, também é, dentro desse capítulo, uma orientação específica para como tratar a sua esposa, né? Que ele trate com prudência, com sabedoria e que ele lidere de maneira justa e amorosa a esposa que Deus lhe deu. E por fim, lemos aqui que o governo, que a liderança é algo diário, um processo que acontece todos os dias. E ele deve ser feito, exercido, primeiramente sobre si mesmo, para que ele seja um exemplo da família. Eu leio para os irmãos. Deve estar certo de governar-se bem, para que o exemplo seja parte do seu governo. Governar, liderar, é um chamado que envolve a prática, envolve ser aquilo que se prega, aquilo que se orienta que o outro faça. Então, se a gente pudesse resumir aí essa primeira orientação, seria isso, que a prática seja parte mesmo do governo, da liderança de um lar, por parte do marido, por parte do pai, por parte do homem da casa. Aí as orientações de 2 a 5, elas são um pouco menores, são mais condensadas. Então nós lemos aqui um grande resumo delas. Primeiramente, o marido, como já vimos, deve sempre unir e exercer a autoridade com amor. E isso é muito importante. E ele resume dessa maneira. A autoridade não pode apagar o amor e o amor não pode destruir a autoridade. Então a gente vê, mais uma vez, como a palavra de Deus orienta, a busca aí de um equilíbrio. Você não pode ser autoritário demais a ponto de agir de forma que não seja amorosa. Mas você também não pode agir com um suposto amor e acabar perdendo a autoridade sobre o seu lar e aí sobre a sua esposa também. É essa orientação que Richard Baxter está dando aos homens, ao marido, ao chefe do governo do lar cristão, como ele chama. E aí ele continua essa ideia falando o seguinte, que a perda da autoridade, como nós já vimos também na semana passada, né? Ela vai acabar impedindo que se exerça esse ofício, né? E aí o amor, ele também não pode ser excluído, ele vai na mesma linha dessa orientação de número 2 aqui, sobre esse equilíbrio da autoridade com o amor, né? E aí na orientação 3, ele vai falar o seguinte, que é dever do marido garantir a obediência dos filhos à sua esposa, à sua auxiliadora. E deve fazer isso debaixo da autoridade, não da sua palavra, não da sua força, não do seu domínio, mas da autoridade da palavra de Deus. Lembra lá da orientação anterior? De ser hábil em sabedoria e santidade espiritual? É isso. Governar segundo a palavra de Deus. E ele trata especificamente aqui com relação à esposa. Depois de falar sobre o exercício da autoridade amorosa, né, do equilíbrio entre a sua autoridade e o amor que ele demonstra para com seu lar, ele trata disso. Que o marido, ele é o responsável por garantir que os filhos obedeçam à sua esposa. Que os filhos amem e respeitem as suas mães, preservando a honra e a autoridade das esposas. É isso que está escrito, esse preceito bíblico que ele está mostrando aqui, que é responsabilidade do marido. E ele continua. É dever do marido preservar não apenas a autoridade perante os filhos, mas também a honra da esposa perante todos os da casa, perante todos os homens, perante todo o mundo, perante toda a humanidade. Isso é verdade, mas ele está tratando aqui especificamente sobre os da casa. E aí lembrando, sobre os filhos, no caso aqui, pelo contexto em que ele escreve, sobre eventuais empregados, pessoas que vivessem debaixo do mesmo teto, enfim. O homem, ele deve zelar para que a sua esposa ela seja honrada, seja respeitada e que ela não seja tratada com grosseria, não seja tratada com desdém, para que ela não seja tratada com desprezo.
E como isso começa? Pelo exemplo. Nós vemos isso lá na orientação de número 1 também. Olha que coisa importante, né, meus irmãos? Como as coisas seriam diferentes, como o mundo seria diferente se houvessem mais lares governados, vividos, dirigidos dessa maneira, né? Orientação de número 5. É dever do marido instruir sua esposa na palavra de Deus, em suas tarefas, ajudá-la a vencer seus pecados e fortalecê-la para resistir às tentações. Se os irmãos lembrarem do texto paulino, lá em Efésios, no capítulo 5, vão ver que é exatamente isso. O que Jesus faz para com a igreja e que Paulo orienta que o marido deve fazer para com a sua esposa. Isso pode acabar sendo uma dificuldade nos nossos dias, por exemplo, onde você tenha um lar, uma estrutura familiar, onde, por exemplo, a esposa ela foi convertida primeiro e depois o marido abraçou a fé. E aí como é que você trabalha nesse equilíbrio? Poxa, o marido, tendo sido convertido depois, ele vai ter menos conhecimento, menos vivência com Deus do que a sua esposa. Como ele vai liderar, né? Como ele vai instruir a sua esposa na palavra de Deus, se aplicando, digamos assim, para falar em bom português de novo, correndo atrás do prejuízo, vivendo uma vida santa, buscando na palavra de Deus sabedoria, buscando exercer aquele mandato para o qual ele foi chamado, independente de quando ele foi convertido. Ele tem esse chamado e esse chamado permanece o mesmo. O início dessa orientação pode até soar um pouco estranho, mas nos leva a pensar dessa maneira, que é o marido deve ultrapassar a esposa em conhecimento e ensiná-la nas matérias da salvação. E aí você vai olhar, nossa, que absurdo, mas que coisa machista. Não é, irmãos. O homem ele foi chamado para isso. O homem ele foi chamado para, dentro do casamento, exercer o papel que Cristo exerce para com a igreja. A mulher foi chamada para exercer o papel da igreja para com Cristo. Então, o dever de instruir, o dever de liderar, o dever de ajudar em santidade é do homem. Então, ele deve se empenhar para cumprir isso. O exemplo, né, que ele traz lá em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 30, é o triste exemplo familiar do sacerdote Eli, onde lemos o seguinte: agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram honrarei, porém os que me desprezam serão desmerecidos, porque essa era a palavra do Senhor. Dissera eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Mas agora, com o comportamento mau dos filhos de Eli, com o governo errado que aquele sacerdote exerceu para com a sua casa, ouve essa palavra do Senhor. Aqueles que desprezam o Senhor serão desmerecidos. Aqueles que esquecem do Senhor serão punidos por isso. Que não aconteça isso no nosso meio. Que nós sejamos fiéis, cumprindo e buscando cumprir o nosso papel. Cada dia de maneira mais capaz, apta e hábil, como vimos na orientação anterior. Não é? Continuando nessa ideia, né, da instrução em buscar se aplicar pelo conhecimento para, assim, liderar a sua casa, a sua esposa especificamente, temos a orientação de número 6, que diz que o marido deve ser o principal professor da família. A liderança do marido, ela envolve essa liderança no conhecimento, essa instrução nos caminhos do Senhor. E ele deve fazer isso examinando, isso é importante, e também dirigindo. Não é apenas aquele que observa, que julga e que dá uma bronca porque está errado. Não, é aquele que conduz, é aquele que ensina pelo exemplo, em primeiro lugar, ele ensina com palavras e ensina acompanhando, ajudando, dirigindo os seus familiares ao quê? Aos assuntos divinos, ao culto e à adoração ao Senhor. Não é um culto só de domingo, meus irmãos. É uma vida que adora ao Senhor. É muito fácil, né? Sejamos sinceros, mesmo eu não sendo pai, mesmo eu não sendo marido ainda, mas é muito fácil você liderar uma pessoa até um culto de domingo.
É muito fácil você dirigir uma pessoa até um templo em um horário de culto. Agora, você investir tempo para instruir, examinar e dirigir uma família para adorar ao Senhor verdadeiramente, de segunda a sábado, essa é uma tarefa muito pesada, irmãos. É uma tarefa penosa e deve ser alvo do nosso empenho. Como homens, como líderes aí das suas casas, deve haver esse empenho. Deve haver essa busca constante para que a família seja liderada ao Senhor, para que a família cultue com a sua vida, para que a família adore ao Senhor não apenas nos dias de domingo, não apenas digamos assim, a disciplina do comportamento de participar de um culto e sair dali, mas para que haja adoração verdadeira ao Senhor, ao Deus Criador, ao nosso Salvador, para que isso seja parte da prática, da vida, do dia a dia, da esposa, dos filhos, daqueles que estão sob sua autoridade. Orientação de número 7. O marido deve ser a boca da família nas orações conjuntas diárias a Deus. O marido deve ter um coração devoto. O marido deve ser o sacerdote do seu lar. E aí ele coloca uma palavra muito dura. É desonroso, irmãos. É desonroso colocar tamanha responsabilidade sobre a esposa. Por que isso seria desonroso? Você está deixando de cumprir o papel de autoridade espiritual que Deus derramou, que Deus ordenou, que Deus indicou que é dele. É muito perigoso, digamos assim, falar sobre certos assuntos, porque muitas vezes eles acabam sendo tópicos muito sensíveis. E aí, quando a gente trabalha com tópicos sensíveis, muitas vezes as pessoas tendem a tentar trazer uma interpretação que é muito extrema e aí tentar, digamos assim, fugir talvez do assunto, trazendo um exemplo muito extremo, né? Colocando assim. A ideia é a seguinte: não é que a esposa nunca ore nas orações conjuntas diárias, não é que a esposa não precise ter um coração devoto, não é que a esposa vai interceder pela família. A questão que Richard Baxter está trazendo aqui nessas orientações é que esse papel, essa ordenança, esse ofício, ele recai sobre o marido. E o marido deve assumir essa responsabilidade. E o marido, como um homem que busca viver aos pés do Senhor, ele deve sim, colocando em bom português novamente, ser homem, assim como Salomão foi instruído por Davi, para ser homem e assumir as suas responsabilidades como rei. O marido deve assumir a sua responsabilidade como líder de seu lar. Ele não deve delegar essa responsabilidade para sua esposa. Ele deve assumir a responsabilidade de ser boca da família, de colocar diante de Deus as súplicas, as questões que a família precisa ter colocadas em oração. Ele precisa se empenhar para ter um coração devoto e ele precisa assumir o papel de responsabilidade espiritual para ser o sacerdote do seu lar. Isso aqui não diz respeito à ação dos filhos no lar, à ação da esposa no lar. Diz respeito especificamente ao que o marido deve fazer, a responsabilidade que ele deve assumir. Então, por favor, meus irmãos, vamos interpretar da maneira correta, entender de fato o que está sendo orientado aqui. Está sendo orientado que o homem ele deve cumprir esse papel, ele deve abraçar esse chamado e não rejeitar, e não delegar essa responsabilidade, e não se omitir e deixar que a sua esposa assuma esse papel, que é dele, por causa da revelação da palavra de Deus, por mandato do nosso Senhor. Chegamos aqui, meus irmãos, na nossa próxima orientação, de número 8, que vai nessa linha também, do marido ser o principal provedor da família, sendo apto de corpo e de mente para cuidar dos seus, para prover
que não falte nada que é essencial. E aí a figura do provedor, ela é muito importante. Ela é essencial e tem muito a ver com a figura do sacerdote do lar que nós vimos anteriormente. O marido, como provedor, ele deve prover a segurança, ele deve prover as necessidades, ele deve suprir, as necessidades, sejam elas materiais ou espirituais da sua família. Ele deve, como provedor, buscar fazer aquilo que Jesus Cristo faz com a igreja. Tudo que nós precisamos, tudo que nós poderíamos desejar, nós temos em Jesus Cristo. E o marido ele deve se comportar perante a sua esposa de maneira que ela se sinta assim, como nós nos sentimos em relação a Cristo. Que ela saiba que ela está segura juntamente com Ele, que ela saiba que Ele se empenha para que a mente dele e o corpo dele estejam sempre preparados para cuidar, para suprir as necessidades espirituais, as necessidades materiais daquele núcleo familiar. Esse papel cabe ao homem. De novo, fazemos a mesma ressalva aqui. Não quer dizer que a esposa não vá trabalhar para ser a provedora de necessidades materiais, necessidades espirituais, de segurança. Quer dizer que esse papel, essa ordenança, recaem sobre o marido e não sobre os filhos, não sobre a esposa. Por isso é que deve-se buscar cumprir de maneira correta, de maneira hábil, de maneira justa, maneira amorosa, essa ordenança que recai sobre ele, E aí chegamos finalmente na orientação de número 9, irmãos, já nos encaminhando para o fim do nosso estudo de hoje. O marido deve ser o mais paciente da família, suportando fraquezas e paixões pecaminosas dos demais, evitando reclamações, confessando pecados a Deus. Observe a profundidade dessas palavras. Richard Baxter vai dizer que o marido ele não deve agir como um reclamão, como alguém que sempre reclama que as coisas não estão do jeito que devem ser, do jeito que ele queria, mas ele deve buscar se empenhar tanto de maneira paciente, resistindo aí àquilo que acontece no seu meio, resistindo aos erros, às fraquezas, aos pecados mesmo que ele vê ali no meio de seu lar. E ao invés de fazer isso de maneira mundana, não é? Buscando, digamos assim, bater de frente, eu acredito que a ideia seja mais ou menos essa, que ele faça as correções devidas de maneira amorosa, justa e santa. E ele faz isso buscando o quê? Isso aqui, que o temperamento natural da relação familiar seja o amor e a paz. E aqui nós trazemos mais uma vez o questionamento que já falamos. Como a nossa sociedade seria diferente se essas orientações fossem praticadas, não é verdade, meus irmãos? Chegamos aqui na orientação de número 10, que resume esse assunto trazendo as formas de praticarmos tudo aquilo que foi ensinado nas 9 orientações anteriores. E aí nós resumimos agora, já encerrando esse nosso estudo, com a leitura dessas orientações. Primeiramente, que todas essas orientações sejam praticadas com prudência, com sabedoria, não de maneira insensata ou desconsiderada, com desprezo. Segunda parte dessa orientação, que essas orientações anteriores sejam praticadas em amor, ternura, com gentileza, com bondade sobre a esposa, que é a parte mais frágil, certo? Terceira parte, que a convivência seja mantida, que não haja distanciamento e desconhecimento entre o casal. Quarta orientação, que o amor seja confiante, sem suspeitas vis, maldosas e sem ciúme desmotivado. Quinta parte dessa orientação, que sejam praticadas com gentileza, mais uma vez aí, na mesma linha do que falamos na segunda parte, mas com o acréscimo, que não haja grosseria e nem acidez no falar,
Não é importante apenas o conteúdo do que se diz, mas também a forma com que se comunica aquilo que você está passando, né? Sexta parte dessa orientação, que não se encubram segredos um do outro de maneira injusta. Sétima parte dessa orientação, meus irmãos, finalizando, que seja constante, que o marido seja constante e não canse do seu amor e do seu dever. Como vimos, é um processo diário, constante. Por isso, fortalecidos no Espírito Santo, maridos não devem se cansar de exercer o amor pela sua esposa no seu lar e de cumprir fielmente o seu dever. Que Deus assim nos ajude, nos oriente e nos guie na reforma da família, naquilo que precisarmos, para que sejamos a cada dia servos melhores para a honra e glória dele.